Olá galera, tô aqui para o nosso Insights de domingo de hoje. E hoje eu tenho um insight muito legal, simples, mas muito importante. Eu vou contar uma história, a história do Arlindo. Vou resumir a história do Arlindo para vocês. A história do Arlindo é a seguinte: o Arlindo, um tempo atrás, o Arlindo tinha uma vida boa. Ele tinha as coisas que ele queria, dentro da medida do possível, tinha um trabalho legal, tinha um casamento legal, tinha um filho, mas tava naquela coisa mediana, nem ruim, nem bom, mas ruim, aquela coisa, sabe? Tá bom, mas vai deixando a vida levar. E aí o Arlindo se deu conta que tinha coisas que ele queria conquistar, tinha coisas que ele queria buscar e que aquilo tava na cabeça dele, assim, mas ele tava deixando a vida levar. E aí ele leu um livro a respeito de desenvolvimento pessoal e tal, e ele leu aquele livro e ele ficou impactado com aquilo. E ele pensou: eu vou fazer algumas mudanças. Eu vou fazer uma mudança e eu vou começar a correr atrás dos meus sonhos. E nessa aí ele começou, eu vou começar por um lado. Aí ele começou ele pensou, bom, quem sabe a primeira coisa que eu preciso mudar, ele aprendeu no livro dele, que a primeira coisa que ele precisava mudar era a fisiologia dele. Então, eu preciso sentir melhor comigo mesmo, eu preciso ter mais energia. Isso não é nada diferente de algumas das coisas que eu falo aqui. Eu preciso ter mais energia. Então eu vou mudar a minha alimentação, eu vou fazer uma dieta, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou fazer exercício físico e eu vou começar a correr atrás e eu vou mudar o meu corpo e vou mudar minha fisiologia para que eu tenha mais energia, para que eu possa começar a correr atrás daquelas coisas que eu sonhava, que eu sonho mesmo, que são desde criança, que eu sonho desde criança e que realmente eu quero para mim. E eu acho que é possível atingir aquilo. E aí ele começou. O Arlindo fez uma dieta, o Arlindo perdeu peso, o Arlindo não era gordo, mas o Arlindo perdeu peso, o Arlindo percebeu que tinha peso que ele podia perder, e o Arlindo perdeu 10 quilos, e ele começou a fazer exercício. Ele aos poucos ele mudou a alimentação dele, ele começou a comer mais plantas, plantas vivas, vegetais, ele começou a comer menos carboidratos, enfim, ele fez uma mudança. Vai olhar no vídeo do Detox lá, ele fez alguma coisa semelhante àquilo que eu expliquei lá. Ele fez essas mudanças na vida, ele perdeu os 10 quilos e ele se destinou a fazer exercícios físicos todos os dias. Ele começou a se exercitar e ele percebeu uma mudança muito grande na energia dele. Mas até aí nada de muito mais. Mas ele percebeu uma coisa: depois de passado um ano, ele se olhou no espelho e ele percebeu que muita coisa tinha mudado, que ele tinha mudado, que o corpo dele tinha mudado com relação a um ano atrás, 12 meses antes, o corpo dele tinha mudado. E ele percebeu que aquele resultado que ele atingiu nesse período de um ano era fruto de pequenos comprometimentos, pequenos passos dados diariamente que levaram àquele resultado. E nisso ele teve um insight. E é esse insight que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Porque ele se deu conta que quanto tempo realmente que ele aplicava, quanto tempo que ele se dedicava realmente para fazer aquela mudança, quanto tempo ele precisou dedicar para fazer aquela mudança que ele fez na energia dele, no corpo dele, na toda a fisiologia dele, quanto tempo que ele precisava. Ele percebeu que ele gastava talvez, sei lá, eu tenho que preparar meus alimentos agora. Antes eu comprava coisas, comia coisas meio prontas, comida industrializada, agora eu tenho que preparar meus alimentos e tal. Então eu gasto mais ou menos 1 hora preparando minha alimentação diária e eu gasto mais ou menos, vou botar aí 1 hora, não era 1 hora de exercícios físicos, mas vamos botar aí no dia inteiro 2 horas. São 2 horas por dia que eu me envolvo nisso. 2 horas por dia, sendo que alguns dias eu não faço exercício, eu não faço todos os dias, eu faço talvez 5 dias por semana.
Então não são nem 2 horas por dia. Mas vamos usar como média 2 horas por dia. Então são 2 horas por dia durante um ano e eu obtive esses resultados. Ele se deu conta disso. Pô, mas 2 horas por dia para ter todo esse resultado são 2 horas por dia? E se... Ele pensou, e se eu aplicasse isso, esse mesmo princípio, nas outras áreas da minha vida? No meu relacionamento, na minha relação com meus filhos, na minha relação com meus pais, com meus irmãos, irmãs, na relação com os meus amigos, na minha carreira, na minha vida financeira. E se eu aplicasse isso, se eu aplicasse esse pequeno insight de um pouquinho, se eu fizer um pouquinho a cada dia, que resultado que eu vou ter lá no final? E esse é o insight, e ele começou a fazer isso. E eu vou terminar essa história aqui, porque essa história ela vai mais adiante, mas eu não tem sentido aqui. Mas o que eu quero trazer hoje aqui, nesse insight de domingo, é justamente isso. Eu contei essa história toda para chegar nesse ponto. Que são os pequenos passos que fazem a diferença. São os pequenos passos que trazem grandes resultados. Quando a gente pensa em algum projeto, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente quer mudar na nossa vida, a gente pensa que mas eu tenho que fazer uma imersão, me dedicar então tantas horas para mudar isso. Não. Gente, são as coisas simples, aplicadas constantemente, diariamente, que fazem a diferença. Por exemplo, se tu quer aprender uma nova língua, quanto que tu pode te dedicar? É meia hora por dia? É meia hora por semana? É 1 hora por mês? Seja lá quanto for, mas te compromete a isso. 1 hora por mês. Tu pode se dedicar 1 hora por mês? Imagina 1 hora por mês ao longo de 12 meses. Tu acha que tu vai ter evoluído no aprendizado dessa língua ou não? Se é, por exemplo, para um relacionamento que tu quer aproximar a relação com os teus filhos, tu quer estar mais próximo dos teus filhos, quanto que tu pode te doar? Mas uma coisa muito importante, quando tu vai te doar 100%. Aquela meia hora que tu vai estar ali, vamos dizer, por exemplo, que tu dedique meia hora para os teus filhos a mais, mas meia hora, porque tua vida é atribulada, porque tu tem carreira, porque tu tem uma série de outras coisas, ok? Mas eu tenho meia hora, eu sei que para isso é pouco, para filhos, é só um exemplo, ok? Mas se eu vou dedicar meia hora diariamente para os meus filhos, mas aquela meia hora eu vou sentar no chão e eu vou brincar, eu vou sair de bicicleta, eu vou jogar, eu vou ler com eles, eu vou estar 100%, o meu celular vai estar longe de mim. E qualquer outra demanda vai estar longe de mim, eu vou me dedicar 100%. Pensa isso no teu relacionamento. Quanto tempo que tu vai dedicar no teu relacionamento diariamente? Eu vou dedicar 1 hora. Mas eu tô com minha esposa, ou com meu marido, eu tô várias horas por dia. Mas tu tá sentado olhando pro celular, tu não tá com a pessoa. Estar é engajar numa conversa mais profunda, é um abraço mais caloroso, é conversar sobre um assunto que é importante para os dois, é se dedicar, é estar 100% presente. É simples, é muito simples. Mas eu garanto que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas não faz. Então, eu queria deixar esse insight de domingo aqui para não me prolongar mais, que eu já me prolonguei um pouco com a história do Arlindo. Mas é isso. Os teus objetivos, qualquer que seja, em qualquer área da tua vida, eles precisam de uma mudança milimétrica diariamente. 1 milímetro por dia, 1% por dia, 1% por dia somados ao longo de um ano, ao longo de 2, 5, 10 anos, fazem uma diferença enorme lá no final. Então, eu vou te convidar a pegar essas áreas da tua vida que tu queira melhorar. Às vezes a gente precisa de progresso constante e tem em todas as áreas da nossa vida. Sempre tem alguma coisa que a gente queira melhorar um pouco mais.
Te dedica 1%. Qual é que é o 1% que tu pode dar hoje? Qual é que é o 1% que tu pode comprometer essa semana? Qual é o 1% que tu pode comprometer esse mês? Eu não posso, minha vida é muito atribulada, mas um pouquinho por vez. Faz uma diferença enorme no final das contas e vai realmente te levar para o caminho onde tu quer ir. Fazer o que tu está fazendo hoje e não te dedicar um pouco a mais vai te deixar na mesma, é muito pior, vai te levar para o outro lado, vai piorar. Então assim, é um pouquinho, são pequenos passos, são os pequenos passos que nos levam a grandes resultados. É simples, muito simples, mas a maioria das pessoas não aplica. Te convido a fazer uso desse princípio, dessa lógica dos pequenos passos do 1%. Pensa no 1%, é 1% que eu vou fazer só. Começa a aplicar isso, pensa isso no que tu pode fazer hoje, seja lá para que área tu queira melhorar, para a próxima semana, o que é para ti. Te deixo esse insight de domingo e desejo um excelente, fantástico domingo para todos vocês e uma excelente semana. Grande abraço e até o próximo insight de domingo.